Como não investir em leilões de imóveis? Eu vou te mostrar exatamente o que você não deve fazer se você for investir em leilões de imóveis. Olha só isso aqui. Esse é um caso real. Tá? Uma pessoa que arrematou esse imóvel, um apartamento no Morumbi, em São Paulo, por R$ 244.692. Ok? Isso agora em junho de 2023. Começou em 154.692. O valor do primeiro leilão era de 309.384. Na verdade, esse imóvel ele vale, na prática, na realidade, uns R$ 220 mil. Tá? Então, olha só, ele arrematou por 244. Então ele fala, nossa, eu lucrei quase R$ 100 mil, né? Quase R$ 100 mil, quase o dobro do que eu investi. Então, olhando assim, parece que foi um bom negócio. Parece que foi altamente lucrativo. Mas, para quem tem uma noção real do que é um investimento em um leilão de imóveis, sabe que tem as despesas. Então, o que vai dizer para você se esse leilão aqui, essa arrematação, ela foi lucrativa ou não, é a PPCL. O que é a PPCL? A planilha de previsão de custos e lucro líquido ao final. Isso está dentro do curso Arrematação Acelerada. Lá você tem acesso a essa planilha. Você vai preencher com os dados que pede lá, só preenchendo ela já vai dar o resultado para você, até onde você pode lançar para ter o retorno que você está buscando. Nesse caso aqui, eu fiz a análise pela PPCL para você ter uma noção. O lucro líquido nessa operação aqui foi de 8%. 8%. Ah, por que 8%? Porque tem os custos. Então, por exemplo, você tem que pagar o leiloeiro, você tem que pagar o ITBI, você tem que pagar escritura, você tem que pagar o registro. Na hora de vender, você não vai vender pelo valor de mercado, né? Você vai vender um pouco abaixo para dar mais liquidez no imóvel. Aí você tem que pagar corretor, você tem que pagar o imposto de renda na venda do imóvel. E outra coisa que muita gente não considera, você não vai vender o imóvel de um dia para o outro. Você vai levar um tempo, pelo menos 6 meses, 8 meses, para vender o imóvel. Então, nesse período, você vai estar pagando o condomínio, se for um apartamento, e vai estar pagando IPTU. Então, você tem que fazer esse cálculo também. Então, considerando as despesas normais que a nossa planilha, né, tem lá, e tudo já automaticamente, lá você só preenche os dados que precisam, e aí vai sair tudinho certinho qual é o seu custo de aquisição para esse imóvel. E depois, na venda, qual é o valor de liquidez para esse imóvel, para vender em 6 ou 8 meses. Ok? Então, aí, considerando tudo isso dentro, aplicando a PPCL, essa arrematação, que parece que foi muito bem sucedida, na verdade, tem uma previsão de lucro líquido de apenas 8%. Você não deve investir dessa forma. Se para ganhar 8%, deixa o dinheiro no banco, você vai ganhar muito mais. Esse tempo atrás, um investidor me falou, olha, eu comprei um imóvel e paguei acho que 800 e poucos mil para vender por 1.300.000, no final das contas. Tirando as despesas, colocando na PPCL, na planilha, deu um lucro previsto de 14%. Olha, 14% você deixa o dinheiro no banco. Né? Com a taxa Selic alta como está, você vai conseguir, dependendo do seu capital, nos bancos de investimentos, né, uma remuneração muito melhor do que essa, sem correr, né, o risco, né, ou o transtorno que se tem, transtorno não, né, mas o trabalho que se tem de comprar, de fazer toda essa operação, ok? Agora, então qual que seria o lucro mínimo ideal ou possível numa arrematação de imóvel? Pelo menos 30% líquido após a venda do imóvel, retornando para o seu bolso, pelo menos 30% líquido. Se você não estiver lucrando isso, você não está fazendo certo, você não está investindo da forma que deveria. Ok? Então, aí eu aconselho, né, recomendo fortemente que você compre com a arrematação acelerada, onde eu ensino você a fazer isso. Como lucrar pelo menos 30% em cada operação, em cada arrematação que você fizer. Tá? Uma outra coisa, de repente aqui eu estou considerando que você não contratou uma assessoria especializada. Se você contratar uma assessoria especializada, logicamente você vai ter os 30%, né, e sem nenhum risco, porque você vai estar com um profissional te ajudando. Se você tiver mais aí de 500 mil de capital, você pode contratar aqui a Leilões Investimentos para te fazer isso. A gente garante para você pelo menos 30%, mas geralmente acima desse percentual. Okay? Cada caso é um caso.
Mas você fala, não, eu não tenho 500 mil reais, eu tenho menos, né, para investir. Nós temos mais de 1.000 advogados treinados por nós no Brasil para assessorar você. O que não pode é você contratar uma pessoa que não tem nenhuma especialização nisso, ok? Não faça isso, isso pode te dar mais prejuízo, né, ainda. Então, você tem a opção, ou você aprende a fazer, aí tem um curso para você fazer, ou você contrata alguém que saiba. Só tem essas duas formas de você se dar bem com o leilão de imóveis. Ou você aprende a fazer, ou você contrata alguém que saiba, ok? Bom, de qualquer forma, nós temos aqui as duas opções para você. Você só clicar aqui em algum botão aqui nesse vídeo, nessa página, Saiba Mais, tem algum botão aí. Você clica, tá? Ou se você estiver vendo no YouTube, vai ter aí na descrição para você clicar e conversar diretamente comigo ou conversar com um dos meus assistentes, tá bom? Isso é importante. Mas não invista dessa forma, ok? Nunca entre no leilão sem antes estimar, né, o valor real da previsão que você vai ter nessa operação. Para isso, você precisa da PPCE, da planilha de previsão de custos e lucro líquido ao final. Sem isso, é dar um tiro no escuro, você vai perder dinheiro, ok? Então, clica aqui, tá? E para você saber mais, assistir outros vídeos também, e a gente se vê no próximo vídeo.